Olá, bom dia. Estamos aí entrando para mais um dia de prática aqui ao vivo. Caso você não consiga assistir toda a prática aqui ao vivo, né, perda de conexão, alguma coisa aconteça, ela fica disponível no Stories até o dia seguinte e a gente salva este vídeo também e publica depois lá no YouTube, no canal do Instituto Sati no YouTube, tá bom? Muito bem. A gente já vem aí fazendo essas práticas ao vivo há uma semana, né? É, e hoje é, eu vou ensinar algumas técnicas de respiração, porque algumas pessoas estão com dificuldade de ficar tanto tempo sentadas, né? Então eu vou ensinar algumas técnicas de respiração para vocês. Depois a gente faz um tempo da prática em silêncio, tá? E é, hoje a gente vai fazer isso como um último dia, né, de prática e a partir das próximas práticas eu vou avisar com antecedência. Então as práticas elas serão publicadas, né? Serão feitas aqui e serão publicadas talvez em outros horários, certo? Então a gente agora já tem publicado lá no nosso YouTube do Instituto Sati algumas práticas aí que são suficientes para vocês estarem fazendo em casa durante esse tempo de quarentena, né, de recolhimento. E vou trazer outras técnicas também, mas aí eu vou estar avisando com antecedência, né? Acredito que agora vocês já dão conta de estar fazendo em casa, por conta própria, os exercícios que são sugeridos, tá certo? Muito bem. Então, como algumas pessoas estão com essa dificuldade de realizar as práticas, eu queria trazer como sugestão uma técnica, né, de respiração com uma pequena variação dela e uma segunda possibilidade que podem ajudar aí a você a conseguir sintonizar e entrar num fluxo de funcionamento que talvez seja mais favorável para essas práticas formais em silêncio, né? É, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm e sempre comentam comigo é que, Fábio, mas eu sento e quando eu sento para fazer minha prática formal eu penso, né? Fico pensando. Bom, isso vai acontecer mesmo. A gente tem uma máquina, né? O nosso corpo tem isso como uma, uma, uma função básica, né? Então a gente vai pensar, a gente vai ter emoções, a gente vai se lembrar de situações, lembranças eventualmente vão surgir. A questão é realmente o que a gente faz com isso, né? Então algumas pessoas elas acabam se apegando muito em relação a isso, né, que aparece, sejam pensamentos, sejam emoções, sejam lembranças, às vezes alguma sensação corporal também, né? Algumas pessoas se apegam muito às sensações corporais que aparecem. Então vou trazer aqui algo que talvez possa ajudar você a desacelerar um pouco e focar no que está acontecendo no momento presente sem se envolver, né? Então são três exercícios simples, né? É, ou três recomendações, se eu posso dizer assim, simples, e que
são sempre vinculadas com a respiração. Acredito que vão ajudar. O primeiro exercício, né, ou a primeira sugestão que eu gostaria de dar é: tente prestar atenção na respiração. Talvez você precise adequar a sua respiração para poder prestar atenção nela melhor. Muitas pessoas, conforme o tempo passa, né, começam a respirar com a parte de cima do peito. Tem respiração torácica. E aqui em cima a gente tem uma caixa de osso para proteger nossos pulmões. Então é difícil respirar para cima. A respiração fica curta. O que a gente precisa é de respiração abdominal. Então, nesse primeiro exercício, eu queria ajudar quem está precisando expandir a capacidade respiratória, né? E se dar conta da possibilidade de respiração abdominal. Tá certo? Então, você pode fazer isso sentado, pode fazer deitado, né? Algumas pessoas preferem fazer deitado porque conseguem reconhecer melhor a respiração deitada do que sentado, tá? Então, bastante simples o exercício. A gente vai fazer uma contagem de 4 tempos, tá? Então são 1, 2, 3, 4, o ar entrando, 1, 2, 3, 4 e o ar saindo. Então a contagem que a gente vai fazer hoje são 4 tempos para inspirar e 4 tempos para expirar. Ok? Então a gente vai fazer é só um exercício de respiração. Esse exercício pode ser feito com os olhos abertos ou com os olhos fechados, tá? Caso você ache que te ajuda, você pode colocar a mão no peito e no abdômen para sentir melhor a movimentação que acontece aí com a respiração, ok? Então, lembrar que a respiração é abdominal e a gente vai contar 4 tempos para o ar entrar e 4 tempos para o ar sair, certo? Então vamos lá fazer o exercício juntos um pouquinho?
Muito bem. Agora a gente vai fazer uma segunda variação desse mesmo exercício. A gente vai contar 4 tempos na entrada do ar, na respiração, 4 tempos segurando o pulmão cheio, 4 tempos esvaziando o pulmão e 4 tempos mantendo o pulmão vazio. Então são 4 partes com 4 tempos. Enchendo o pulmão, inspirando, mantendo o pulmão cheio, expirando, esvaziando o pulmão e mantendo o pulmão vazio. Cada uma dessas 4 partes a gente vai fazer com 4 tempos. Tá joia? Então vamos lá então dar prosseguimento e vamos fazer esse exercício para ajudar a gente a ficar mais presente. Se você quiser, pode colocar a mão no peito e no abdômen para você sentir a movimentação e conseguir reparar que você está respirando abdominal. O nosso objetivo aqui é que você aprenda a respirar melhor com o abdômen. Tá joia? Então vamos lá.
Não sei se vocês conseguem reparar aí com esses exercícios, né? E talvez mais com essa segunda variação do exercício, como que a gente vai acalmando o corpo, acalmando os nossos pensamentos e conseguindo focar e se centrar mais no momento presente, né? O tipo de estimulação que a gente promove no corpo com essa respiração nesse tempo, né, ajuda bastante o corpo se reeducar para respirar de maneira correta e ficar funcionando de um jeito mais favorável às práticas de meditação que a gente ensinou aqui nos outros dias. Tá? Então, se você tem dificuldade com prática em silêncio, né, precisa sempre de uma prática guiada para dar conta de fazer a sua prática, né, eu te recomendo fazer esses exercícios de respiração logo cedo pela manhã. Então você pode fazer às vezes ainda na cama enquanto está deitado, né? Ou se quiser pode sentar na cama também para poder fazer, mas fazer logo cedo pela manhã, aí uns 5 minutos mais ou menos de exercício, né? Contando a respiração para que o corpo já entre em sintonia, que você já entre aí num clima para poder realizar a sua prática. E aí depois você pode realizar a sua prática, né? Porque você já acorda e já coloca o corpo para funcionar de um jeito que é mais adequado, tá? Muitas pessoas, como eu havia falado, elas começam a respirar com a parte de cima aqui, do peito, né? Tem respiração torácica e é uma respiração mais curta, mais presa. Isso vai gerando ansiedade, né? A gente faz uma estimulação que é inadequada. Então o corpo ele tem uma percepção como se a gente estivesse numa situação de risco, a gente vai ficando ansioso. Se a gente tem respiração abdominal, né, a gente tem uma respiração que é a respiração que é natural, que é adequada para o nosso corpo. Né? Só você reparar outros animais, reparar uma criança pequena, né? Crianças recém-nascidas, crianças pequenas, elas respiram com o abdômen, né? E nós adultos vamos respirando, né, curto aqui, fazendo respiração torácica. É um erro que vai acontecendo ao longo do tempo, a gente precisa corrigir. Então é só fazer esses exercícios, né, ali uns 5 minutos, faz durante alguns dias antes de você realizar a sua prática formal e com certeza você vai ter melhor resultado na sua prática, tá? Então nós temos esse exercício aí com essas duas variações, contando 4 tempos na inspiração, na expiração e a segunda variação, né, também contando 4 tempos com o pulmão cheio e com o pulmão vazio, certo? Essa segunda variação, ela te dá bem maior condição de reeducação respiratória e também ela ajuda bem mais a acalmar, ok? Então pode ser também uma opção aí antes de você realizar a sua prática, mesmo se você não puder ter muito tempo para realizar uma prática meditativa, é um tipo de exercício que é interessante de se fazer de manhã, porque realmente ajuda a gente a sintonizar com o que está acontecendo no momento presente, né? Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção também, né, além desse exercício, uma segunda dica é durante a prática, enquanto você está prestando atenção na respiração, né, em práticas de silêncio, é contar a respiração em ciclo de 10 movimentos, né? Então, 10 ciclos completos, né? Inspira, expira. Um, inspira, expira. 2, inspira, expira. 3, e aí contar esses ciclos de inspiração e expiração em conjuntos de 10. Então, de 1 a 10. Quando chegar no 10, voltar para o número 1. Então, vai respirando e contando de 1 a 10. Quando chega no 10, volta para o número 1. Ah, Fábio, eu estou fazendo minha prática, estou contando até 10 e perdi a contagem. Perdeu a contagem? Desapega, não tem problema nenhum não. Volta a contar a respiração no 1, tá? Então,
chegou até o número 10, volta no 1. Se perdeu distraído com algum pensamento, alguma lembrança, seja que número for, número 5, número 3, número 7, volta no 1, começa tudo de novo, né? E aí vai contando de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10, enquanto está fazendo essa prática sentado em silêncio, tá? Ah, mas Fábio, aí você está me dizendo que é para eu pensar, para eu contar enquanto estou realizando a minha prática? Sim, melhor você contar de 1 a 10 e isso te ajudar a focar na respiração do que você ficar lembrando da lista do supermercado que você tem que comprar álcool em gel, né? Que você tem, sei lá, poxa vida, tantos dias que está em casa sem sair, que está chateado, lembrar de não sei o quê. Nossa, como era bom naquele dia quando eu fui em tal lugar passear, queria tanto lá, não estou podendo ir no momento, enfim, né? De que adianta eu ficar gastando meu tempo ali com esses tipos de pensamento, com essas memórias, né? E atrapalhar a minha prática, né? Se eu for pensar, então que eu conte de 1 a 10. É um pensamento que me é mais útil nesse momento quando eu estou fazendo a minha prática, né? Então é preferível que a gente faça uma prática ali contando ativamente de 1 a 10 do que gastando tempo com pensamentos que no momento não vão acrescentar em nada, tá? Então, essas são as duas dicas de hoje. Fazer esse exercício de 4 tempos que eu havia falado agora há pouco e a contagem de 1 a 10. Então, se existe alguma dificuldade nesse sentido, de fazer a prática completamente em silêncio, você também pode fazer a contagem, né, de 1 a 10 e antes de começar a prática formalmente, fazer essa respiração com contagem de 4 tempos. Tá joia? Bom, então, hoje, para aproveitar o restante do nosso tempo, a gente vai fazer uma pequena prática em silêncio, né? Então, acredito aí que vocês já saibam como fazer, porque assistiram ou ao vivo aqui no Instagram ou assistiram o vídeo anteriormente lá no YouTube, né? A gente vai adotar uma postura que seja uma postura confortável, mas uma postura que é firme. Se também, se tiver uma condição no qual está acamado, não tem condições de ficar sentado, você pode fazer deitado na cama, não tem problema. Mas lembrar que esse é um exercício de atenção plena. Então, fazer deitado só se realmente você está acamado, né? Não tem condições de ficar sentado. Porque a gente está querendo ficar bastante atento. Nosso objetivo aqui não é relaxamento, né? Não é para descansar. O nosso objetivo, na verdade, é que você dê conta de prestar atenção mais em si mesmo, no que está posto aqui à sua volta no ambiente, como que você se relaciona com isso e aprender, né, com o que aparece, sabendo ficar presente, sem se envolver, sem julgamento, com uma mente aberta, com uma atitude de principiante, acolhendo o que acontece para aprender com isso que está aqui, tá certo? Então, se puder fazer sentado, pode ser sentado numa cadeira, qualquer cadeira que seja reta, cadeira firme, né, para que você possa sentar da metade para frente da cadeira, manter a coluna reta, né, com o quadril bem encaixado, né, sentindo esse apoio aqui do quadril. Então você pode ajeitar o quadril para poder ficar bem encaixado, né, coluna reta. Lembrando, porquê dessa posição? Para que a gente possa ganhar espaço para respirar e ter maior amplitude respirando, tá certo? Então, sentou na cadeira, pés bem apoiados no chão, coluna reta. Se você quiser, pode sentar numa almofada, como eu estou sentado, né? Você pode cruzar a sua perna à frente, não tem problema nenhum. Você pode sentar, né, fazendo essas posições assim, que são posições também que ajudam bastante a gente manter um certo apoio. Posição de meio lótus, tá? Ou posição de lótus completa. Posição de lótus completa eu não consigo fazer, eu não tenho essa condição física aí que me ajuda, tá? Mas quem conseguir fazer posição de lótus completa pode fazer também, né? É a posição que é mais estável, porque a gente fica com 3 apoios, né? No chão, que é o quadril e
os dois joelhos, né, no chão. Então é a posição que é mais estável. Mas não tem problema se não dá conta de fazer, eu não dou conta de fazer. Mesmo essa daqui de meio lótus eu não consigo ficar por muito tempo. Né? O mais importante é a gente prestar atenção no momento presente e não ficar fazendo uma postura, né, super profissional e avançada. Isso daí é o mínimo. Né? O nosso objetivo aqui é outro, é aprender com o momento presente. Então, adote uma postura aí que seja mais adequada para você, que você dê conta de fazer, mas que seja uma posição firme e que te permita ter essa condição de respirar, né? Liberando o teu pulmão. Imagina talvez te ajuda, né? Um fio aqui no alto da cabeça te puxando, que aí você fica bem retinho, consegue encaixar bem a coluna, ombros um pouquinho para trás, que aí abre o peito com os ombros um pouquinho para trás. E você pode colocar a mão assim, né, para cima, para baixo. Eu gosto de colocar a mão aqui, não tem nenhum motivo outro que não me encaixa melhor o ombro. Eu sinto que eu fico encaixado sem fazer muita força, né? E aqui eu consigo saber se eu estou nessa posição, eu consigo saber se eu estou mais tenso ou mais relaxado, ou se eu estou ficando tenso demais ou relaxado demais pela própria pressão que os dedos, né, que os polegares têm um com o outro. Né? Se começar a abrir, pode ser que eu estou relaxando muito. Se eles começarem a apertar demais, é porque eu estou ficando tenso. Né? O objetivo é que os polegares simplesmente toquem levemente um no outro, como se eu estivesse segurando uma coisa muito delicada, uma folhinha de papel, assim, bem leve. Né? Então, só tocando. Então, essa posição aqui, ela me ajuda nesse sentido. Tá? Então, a gente vai fazer uma prática aqui em silêncio durante alguns minutos. Né? Posição bem firme, olhos fechados, não precisa fazer força para fechar os olhos, deixe simplesmente as pálpebras caírem e os olhos fecharem. Né? Se você ficar com os olhos ainda com uma pequena abertura aqui embaixo, né, com os olhos entreabertos, não tem problema. Né? Com os olhos ainda entreabertos, caso isso aconteça, né, quase totalmente fechados, você pode lançar o seu olhar para mais ou menos 1 metro à sua frente, ok? E simplesmente prestar atenção na respiração. Ajuda bastante se você puder botar a ponta da língua no céu da boca, logo atrás dos dentes, para poder relaxar a língua, relaxar o maxilar, deixando a face um pouco mais suave. E aí nós vamos então dar início à nossa prática de hoje, com alguns momentos em silêncio. Eu vou tocar o sino para a gente começar a prática, e ao final da prática eu vou tocar novamente o sino para marcar o fim do nosso exercício de hoje. Tá joia? Olhos fechados, prestando atenção na respiração.